Olá, sou o Everton. Hoje eu vou começar uma série de vídeos explicando como utilizar o alimento como medicamento. Na verdade, como utilizar o alimento principalmente na prevenção de doença, mas também no tratamento de alguma delas. Em 2016 eu descobri que eu tinha doença renal crônica, ela piorou muito até 2019. Foi que em 2020 eu decidi estudar profundamente o tema e aplicar tudo no meu corpo. Então, eu me tornei especializado em nutrição integrativa, aonde a gente trata de uma forma holística o corpo, como se fosse cada corpo único, e fui fazendo testes para ver o que funcionava. E chegou um momento que eu cheguei a tomar 8 medicamentos. Em um ano fazendo isso, eu caí para um medicamento apenas. E nesses últimos 3 anos, esse um medicamento hoje eu tomo a cada 4 dias e não mais diariamente. Primeiro aviso, tudo isso foi feito através depois de testes e acompanhamento médico. Então, em nenhuma hipótese, pare de tomar o medicamento que você toma atualmente para substituir por um alimento. São coisas conjuntas. Você está tomando seu medicamento, começa a tratar, utilizar o alimento como uma forma de ajuda no início ao medicamento. E com isso, o que acontece? Você vai melhorando seus hábitos, mudando sua forma alimentar, e aí você começa a fazer seus exames regulares. Conforme os níveis vão se enquadrando em níveis normais, aí em conjunto com o seu médico, você decide a parar com o medicamento que você toma atualmente. Foi assim que eu fiz, tá? Eu não parei de uma hora para outra, pelo contrário. Sempre eu utilizei o alimento para ver como eu poderia substituir aquele determinado medicamento. Uma vez que meus níveis caíram muito, junto com o médico, retirei os medicamentos e depois acompanhei com testes para ter certeza que realmente eles não voltariam a subir. Então, isso é a primeira coisa muito importante, tá? Porque senão você vai estar fazendo um efeito contrário aí. Você vai estar balanceando das duas, vai estar tendo dois problemas para resolver. E, na verdade, essa história de alimento como medicamento é bem antiga, tá? Ele já foi muito utilizado, principalmente para prevenção e tratamento de doença aí na saúde. Por quê? Porque, assim como os medicamentos têm substâncias ativas, os alimentos também têm nutrientes aí que desempenham funções específicas do nosso corpo e que influenciam a nossa saúde de várias formas. Civilização egípcia já utilizava lá atrás, utilizava o alho para tratamento, utilizava o mel. Depois veio toda a parte da civilização grega com Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, aí, que ele advogava muito em função que o alimento seja o seu remédio, ele falava. Então, a gente passou pela civilização chinesa também, utilizava desde o chá verde, como outros alimentos aí na medicina tradicional chinesa, que a gente ouve até hoje. As civilizações indígenas utilizam muito até hoje. Tem vários documentários, informações recentes que acabam saindo dos biólogos acompanhando os animais, como eles aprendem que determinada planta muitas vezes realiza uma cicatrização no corpo, tira uma dor. Então é algo aí milenar, vamos dizer assim, algo que já há muito tempo faz parte não só da gente, como dos animais e provavelmente de todo o nosso histórico de evolução aí. Então, isso acontece e hoje está começando a entrar em voga novamente, por quê? Porque tem muita desilusão, né? Principalmente com a parte alimentar hoje. Se a gente parar para pensar como os alimentos hoje estão sendo bem ruins aí para a saúde, como está gerando, estamos tendo muitas pessoas com doenças aí, como doenças cardíacas, diabetes, câncer, e que hoje já tem várias pesquisas ligando isso aos alimentos. A gente está vendo cada vez mais que prevenção, principalmente com uma alimentação boa, é essencial nisso. E quando a gente fala aí do alimento como medicamento, ele age de várias formas, desde a hora que ele passa no processo de digestão nossa, onde ele é quebrado aí em várias moléculas menores, né? Então, aí transforma nutrientes para o nosso corpo, que são levados através da corrente sanguínea, então, para todas as células do nosso corpo. Dentro das células,
Eles desempenham diversas funções aí, tanto de energia, respiração celular, construção e reparo. As proteínas têm desempenham um papel importante nisso. A gente tem toda a regulação de processos que ocorrem no nosso corpo aí, principalmente com minerais, com tipo toda a parte de enzimas, como elas regulam as reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Então é um conjunto que acaba sendo, como eu diria, bem orquestrado pelo alimento. Por isso é importante também a gente comer uma variedade de tipos diferentes de alimento. E porque ele vai preencher todas essas lacunas, vamos dizer, esse processo que é necessário para o nosso corpo se manter saudável. Então, aí ele acaba sendo muito útil, principalmente na prevenção, doenças cardiovasculares, diabetes, doença crônica renal, que é o que eu tenho, que praticamente hoje a gente não tem tratamentos ainda vamos dizer, tão eficientes para doença renal crônica. O que tem são tratamentos para comorbidade. Então, se você tem diabetes, é um dos grandes ofensores da doença crônica renal. Então, você faz tratamento para diabetes. Tem pressão alta, você faz tratamento para pressão alta. Então, essas comorbidades que a gente vai trabalhando. E como que eu apliquei no meu corpo, que tipos de alimentos, tudo isso eu vou dizer principalmente sobre como eu retirei os 8 medicamentos. Isso eu vou contar passo a passo, combatendo cada medicamento e que tipos de alimento eu contei. Então, no próximo vídeo eu vou falar muito de colesterol. Aí eu vou entrar mais no detalhe. Mas é legal a gente saber que, tipo, frutas e legumes são bons antioxidantes. Então, eles ajudam a prevenir o câncer. Fibras ajudam a controlar de uma maneira geral o colesterol. Grãos integrais controlam glicemia, então previnem doenças cardiovasculares. Tem gorduras saudáveis aí que ajudam até a diminuir a doença cardíaca e melhora funções cerebrais. Então a gente tem várias coisas que acontecem no corpo nosso, como melhoria da imunidade, bem-estar mental e emocional também, que ocorre bastante, principalmente pela produção de neurotransmissores, como a serotonina, que acaba regulando desde o nosso humor até o sono. Então, é um mundo bem interessante, bem complexo, que, na verdade, como medicamento tem efeito colateral, alimentos também têm efeito colateral. Então, é importante você entender se o alimento é bom para você. Ele tem efeito colateral de várias formas. Se você comer em demasia um determinado alimento, ele pode fazer mal. Se você não comer ou comer alimentos de má qualidade, ele pode te afetar. Mas principalmente se você tiver alergia a um determinado alimento, você pode correr um sério risco. Então é importante a gente nos conhecermos. Por exemplo, tem muita gente com grãos que sente cheio, que gera um desconforto intestinal. Então, cada pessoa é única. Eu costumo falar que o melhor especialista em você é você mesmo. Por isso é importante a gente fazer as coisas cadenciado, aprender aos poucos, entendendo o que serve bem no seu organismo. Talvez o que é bom para mim não seja bom para você.